Então, meu caro professor, que no caso aqui é meu caro aluno, que você está aprendendo, só recapitulando aqui, a gente já está na sexta dica, a gente falou sobre ler a lição sem a ajuda do subsídio, a primeira, buscar o significado de termos, a segunda, cuidado com os parônimos, né, que são termos semelhantes, e a cacofonia, que foi a terceira. Ainda dentro da terceira, né, eu trabalhei a questão de um texto bíblico que tem um som meio cacofônico. A quarta é ler já com a ajuda do subsídio, para você casar o que você extraiu, o que você inferiu, com o que o autor tensionava dizer. A quinta, aí sim, agora que você tem uma ideia fixa da lição, que você já aprendeu, você já extraiu o que você precisava, agora sim você vai lá assistir um vídeo para poder desenvolver um pouco mais, acrescentar um pouco mais. Agora a gente está na sexta dica, que é justamente ler cada versículo, cada referência bíblica da lição em pelo menos duas versões. Eu separei aqui porque todas as traduções da Bíblia Sagrada, ela vai se resumir em duas categorias. Qualquer tradução que você pegar aí, seja a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, seja a Almeida Corrigida Fiel, qualquer tradução que você pegar, ela vai estar no bojo dessas duas categorias. Quais são elas? A equivalência formal e a equivalência dinâmica. O que seria a equivalência formal? A equivalência formal é aquela tradução que se preocupou, preste atenção nessa informação, em procurar o máximo de originalidade no termo traduzido. Isto é, aquela tradução que se preocupou em se parecer o máximo possível com o termo traduzido. Isso é equivalência formal. E aí, quando você pega uma Bíblia de tradução de equivalência formal, como por exemplo a que eu citei aqui, Almeida Corrigida Fiel, a famosa ACF. Quando você pega esta tradução, você vai ver ali palavras truncadas. Perdão. Palavras com significado parecido com outros termos mais simples, mas um vocabulário mais robuscado, mais difícil de se entender. E aí, quando você pega uma Bíblia de tradução de equivalência dinâmica, você vai perceber que a linguagem dela ela é mais acessível. Enquanto a formal se preocupou mais com a origem da mensagem, a dinâmica se preocupa mais com o receptor da mensagem, com aquele que vai ler, com aquele que vai receber. Traduzindo, resumindo teologicamente, é isso. Enquanto uma se preocupa com a matriz ou a origem, a outra se preocupa com o destino, com o receptor, se fazendo entender. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar claro. Eu trouxe aqui 1 de João, capítulo 2, versículo 16, na ACF, que significa, né, Almeida Corrigida Fiel, que está dentro da categoria da equivalência formal. Olha só esse texto. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A palavra concupiscência aqui é um termo que você não usa no dia a dia. Não é usual nosso usar esse tipo de linguagem. Agora na Bíblia você vai encontrar. E o que significa esse termo aqui? Esse termo significa um desejo descontrolado, sem freio. O desejo existe em todo crente, só que nós que somos cristãos colocamos freios nos nossos desejos, impulsos. Nós vamos lá, através do domínio próprio, através do fruto do Espírito Santo, a gente consegue conter e lidar e controlar os nossos desejos. Agora eu vou pegar o mesmo texto e vou ler agora numa outra tradução chamada de equivalência dinâmica. Presta atenção, mesmo texto. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Vamos observar aqui que o termo cobiça, conforme você pode ver ali que eu estou destacando, é o mesmo termo concupiscência. Significa a mesma coisa, o desejo. Só que aqui você consegue claramente perceber que nesta leitura de equivalência dinâmica, ela fica mais fácil de se entender. Na prática, quando o professor está lendo as referências, você pode facilmente comparar as traduções e extrair mais significado, extrair mais conteúdo para o seu próprio entendimento.
Então, eu vou dar dicas aqui para você anotar aí, dicas de leituras de tradução formal e de tradução dinâmica. Vamos para as formais primeiro. ACF, Almeida Corrigida Fiel, a própria ARC, que a gente utiliza aqui na igreja, Almeida Revista Corrigida. Nós temos a King James Fiel, que também tem a ver com esse grupo de formal. E aí nós vamos agora, eu vou te dar algumas dicas de Bíblia de equivalência dinâmica, tá? Nós temos a NVI, que é a nova versão internacional, que é a que eu estou utilizando aqui no material, conforme você pode ver. Nós temos a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que também tem uma linguagem bem mais dinâmica. Nós temos a própria Bíblia NVT, nova versão transformadora. Essa nova versão transformadora, que eu particularmente gosto muito, também tem uma linguagem dinâmica. E a Bíblia Viva, que de todas que eu aqui citei, é a que eu mais utilizo. A Bíblia Viva. Tem até uma aqui. Eu acho que eu levei ela para casa. Ela não está aqui. Levei a minha para casa para mostrar para vocês. Vocês podem pesquisar aí, Bíblia Viva, que você consegue visualizar essa Bíblia. Então, são Bíblias de leitura dinâmica. Isso vai fazer uma grande diferença quando você for lendo os termos. Aí você me pergunta, qual que você aconselha levar para a escola bíblica dominical? Se você souber o termo na dinâmica, leve a formal, porque aí você deixa a sua aula mais erudita, mais rebuscada. Porque o que acontece? Você vai ler o termo com concupiscência e vai conseguir explicar melhor, tá bom? Então fica aqui essa sexta dica para que você consiga fazer melhor a sua aula, preparar melhor a sua aula de escola dominical, tá bom? Vamos continuar aqui, já vamos para a sétima e vamos dar sequência.